I want to welcome everybody back. Quero dar as boas-vindas novamente. This is the second presentation that I'm doing. Essa é a segunda apresentação que estou fazendo. It's preparation morning for us here locally. Para nós, localmente, é manhã de preparação. I want to welcome everybody. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo. Let's open with prayer. Vamos iniciar com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te agradecemos for your continued watch care over us. pelo teu cuidado sobre nós. Even when we don't realize it, Até mesmo quando não nos damos conta, you are constantly exercising your strength, estás constantemente exercitando a tua força, your power, o teu poder, and your wisdom, a tua sabedoria, not only to protect us, não só para nos proteger, but to nurture us, mas para nos nutrir to watch us grow. e nos ver crescer. We thank you for the work that you are doing, Te agradecemos pelo trabalho que estás fazendo, especially here at this camp. especialmente aqui nessa campal. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém. In our first presentation, Na nossa primeira apresentação, we spoke about what subject. nós falamos sobre qual assunto. I'm referring to the title. Estou me referindo ao título. The secret of our success. O segredo do nosso sucesso. Good. Boa. So we spoke about the secret of our success. Então nós falamos sobre o segredo do nosso sucesso. Now there are various elements to being successful, Temos vários elementos para podermos ter sucesso. and we spoke about 4. E nós falamos sobre 4. Do you remember what they were? Alguém lembra quais eram? What was the first one? Qual foi o primeiro? Le premier, c'est la méthodologie. The first one is O primeiro methodology. é metodologia. Good. Boa. Second? Segundo, Sainte Convocation. Holy a Convocation. santa convocação. Next one? Próximo, Organisation. organização. Organisation. The third one is organization. Terceiro é organização. And the last? E o último, Finance. 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 New fund. finanças. Tithes and offerings. So we spoke about number 1 and number 2 Então nós falamos sobre o primeiro e o segundo in the first presentation. na primeira apresentação. And when we discussed methodology, E quando nós falamos de metodologia, we didn't quite touch on subjects that we should consider that are more significant or more important than others. nós não falamos de tópicos que consideramos uns mais importantes que os outros. So these are the notes for our first study, Então essas são as notas do nosso primeiro estudo. and we highlighted the word our success,
ressaltamos essa parte de nosso sucesso and we saw it in different contexts. e vimos isso em contextos diferentes. The SDA Church, Adventism, and finally us, this movement. A Igreja Adventista, o Adventismo e finalmente nós nesse movimento. We noticed that all of these four bring about unity. Nós notamos que todos esses 4 trazem a união. And it's this unity between ourselves E é essa união entre nós and between us as humans and God. e entre nós como seres humanos e Deus. So it's this horizontal and vertical unity that really brings success. Então é essa visão vertical e horizontal que realmente traz o sucesso. And four elements that bring about unity are what's listed on the board. E os 4 elementos que podem trazer esse sucesso foram escritos no quadro. When we spoke about methodology, we spoke about Miller's rules. Quando falamos de metodologia, mencionamos as regras de Miller. And as I said, we looked at number 1 and 2. Tal como eu mencionei, olhamos para o primeiro e para o segundo. When we speak about unity, E quando falamos sobre união, which do you think is harder? o que é que vocês acham que é mais So duro, it's a mais question on difícil? unity. Isso é uma pergunta relacionada à união. And which is more difficult? O que é mais difícil? Unity A união with God com Deus or unity ou união with people? com pessoas? So for yourself, Então, para vocês, ask that question. façam esse questionamento. Who do you find it more difficult to be in unity with, God or the people around you? Vocês acham mais difícil para vocês mesmos estar em união com Deus ou com as pessoas ao vosso redor? And when I say people, E quando eu digo pessoas, I mean members, eu me refiro a membros, not your family or friends or your co-workers. não a sua família, amigos Não. ou seus colegas de trabalho. Não é isso. I want us to speak about the kingdom of heaven. Eu quero que a gente fale sobre o reino do céu. Okay? So I'm just going to put in parenthesis, Então eu vou colocar aqui em parênteses. we're talking about the kingdom Nós estamos falando do reino of heaven. celeste, reino do céu. So that's why I'm saying people and God. Por isso eu estou dizendo pessoas e Deus. Who wants to tell us what they feel? Quem quer dizer o que essas pessoas sentem? Quem quer dizer o que sente? Over here at the front? Aqui na frente. As you answer, À medida que vocês forem respondendo, you can do it either in the context or the framework of these four elements, vocês podem fazer, se quiserem, dentro do contexto desses 4 elementos, or you can do it at a personal level if you prefer. ou se preferirem, também podem fazê-lo a um nível mais pessoal. L'unité entre Dieu et l'homme, nous avons toujours tendance à avoir, en pensant que nous sommes unis avec Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de notre prochain, pardon, So the unity with Então, God, a we união always hear that we are linked with Com God. Deus, a gente já I sabe want que you to estamos speak linkados a personally Deus. about yourself, Eu quero que você fale pessoalmente sobre você, not what we não sobre nós, or what you have been taught. ou o que te ensinaram. Tell me what you find difficult, Me diga o que você acha difícil, God or people. Deus ou pessoas? avec les personnes, hein, With the people. As pessoas. Okay, could you develop that?
Você pode desenvolver isso? Parce que c'est toujours difficile s'approcher les uns les autres. It's always Et- difficult to bring closer to people. É sempre Et difícil s'il y a juntar duas pessoas. S'il n'y a pas rapprochement, on ne peut pas s'unir. And if there is no coming together E se closer, we will as not be pessoas não able se to be aproximam, united. a gente também não consegue ter essa Do you feel união. that? Você sente isso? Oui, oui, Sim. Yes. de mon côté. Okay, thank you. Ok, obrigada. Just behind you, Atrás de você? Chris. No, it was. She had. I can't remember. You had your hand up? Você levantou a mão? No, next, behind you. Behind you. Yeah. Paulette, sorry. Paulette. She had her hand up before. A Paulette tinha levantado a mão. C'est difficile pour moi d'être quelquefois en phase avec les autres, en phase. É It's difficult for difícil me pra to mim be in harmony with the a estar em harmonia others, com outras pessoas. people. Yeah. Pessoas. Parce que j'aimerais agir de la façon qu'ils aimeraient que j'agisse avec eux. So I would like to Então, to act, to behave with eu them gostaria the de way me they would comportar like com essas them pessoas da to, mesma forma we que behave elas with gostariam que Mais a on gente ne se connaît comportasse pas com tout le elas. monde. Je ne connais pas tout le monde de façon proche. But I don't know everybody in a closest fashion. Mas eu não conheço E todas se as pessoas dans de forma mais próxima. Ce contexte que j'apprends à connaître et à agir convivialement. Voilà. So it's in meeting areas that Então, I normalmente learn é nas how campais to, que know eu people and aprendo how to, a conhecer pessoas interact e with como them. interagir com Is elas. the problem with them or is the problem with you? O problema está com as pessoas ou está com você? Or option 3, Ou, terceira opção, is it just that relationships are difficult? será que relacionamentos são difíceis? Alors, certainement un problème avec moi, Probably Então, a problem certamente with é me. um problema meu, parce que je ne veux blesser personne Because I dans don't ma want façon to hurt d'agir. porque anybody eu não quero magoar dans ma ninguém. façon d'agir ou de parler. in the way I behave Da forma or como eu me talk or comporto talk. ou como eu falo. Thank you. I didn't see all the hands up. Eu não vi todas as mãos que estavam Cristina? levantadas, mas Christine, I know it takes a little bit of time, but it's important to have the mic. eu sei que demora um pouco de tempo, No, mas it é takes some time. importante But it's vocês the mic. usarem o microfone. Ah, ok. Alors, la difficulté pour moi So the A difficulty dificuldade para mim est aussi avec les membres, c'est ça? and with members com membros Plus rattaché à ce qu'il a développé hier. is more related or more based on what you explained 2 days before. C'est-à-dire la compréhension, la même compréhension du message. So it's the same understanding of the é message. que é a mesma compreensão da Et que mensagem, je sois ouverte aux compréhensions différentes. So tu es ouvert, tu as dit? Aux compréhensions Okay. différentes. Even though I'm open, Ainda open que eu mind, tenha a mente to aberta para others' understanding, uma compreensão Mas, diferente da minha, On devrait tous dire la même chose. but for me, we should. mas para mim Everybody should a gente say deveria the same dizer a thing. mesma coisa. So I haven't put people's name down. Então eu não coloquei aqui os I didn't nomes put das people's pessoas, But you were number 3, mas você foi a terceira. so I've got 3 ticks, Então eu tenho aqui and you're the três first person vistos. to use it in the framework of what we spoke about. E a primeira pessoa a usar isso dentro do modelo que nós estamos falando, dentro desse And so I've contexto. put number 1 here, Então eu coloquei número 1 aqui,
because it seemed about methodology. Porque parece relacionado à metodologia. Yeah. So if you're taking notes, that's what all those symbols mean. Então, se você está tirando notas, é isso que significam todos esses símbolos. Anyone else? Mais alguém? Go, Corinne. Pode ir, Corinne. You caught my eye. Você chamou a minha atenção. Alors, en ce qui me concerne, So, A mim, o que me for preocupa, ce qui me pose problème, c'est que quand l'autre veut imposer sa façon de vivre. So, quando a for outra me, pessoa what is really difficult for me is when the other quer person impor want to force ou forçar or impose her style life. o Before you seu carry estilo on, de vida. Antes de você Is it continuar, people or God? são as pessoas ou é Deus? Je parle du mouvement. People. Eu falo do people. movimento. Pessoas. Okay. Ok. J'ai mon histoire, So I've got my own story. Eu tenho a minha própria j'ai ma história. personnalité, I've got my own personality. Tenho a je minha ne própria suis pas personalidade. X ou Y. I'm not X or Y. Eu não sou nem X nem Y. Je ne souhaite pas qu'on m'impose, que quelqu'un m'impose sa vision. So I don't want that somebody impose to me his or her way to. E eu não quero to- que to ninguém think or imponha vision. em mim a sua visão. Even me? Até eu. You don't want me to impose my understanding on you? Você não quer que eu imponha a minha visão sobre você? Non, Non. Dieu m'imposer sa vision parce qu'il veut que je change. God can impose Deus me pode his vision impor because he em wants me mim to porque Ele quer change. uma mudança One minha. second. So you said no, that I can't Então você impose. disse que não, que Tu eu não as posso répondu impor, par la négative que je ne peux pas t'imposer ma vision. Is that right? certo? Tu es le messager de Dieu, donc tu transmets l'idée de Dieu. So, Você you é are o God's mensageiro messenger, de so you Deus. trans- Então you você transmite ou you você give us back God's transfere vision. a visão de Deus. Is that a yes or a no? Isso é um sim ou um não? It depends. Depende. Okay. But God can. Mas Mais Deus Dieu pode. peut. Have I lost? Is my mic okay? Yeah. Meu microfone tá ok? But God can impose? Então Dieu Deus peut-il pode imposer? impor? Yes? Oui. Sim. Okay. Ok. I'm going to put. Non, mais quand je dis imposer, Dieu nous donne la liberté. Hein. C'est-à-dire, quand je dis qu'il impose, c'est-à-dire qu'il nous dit ce qu'est la vérité. C'est dans So- ce sens-là. Hein. So when Então, I quando use eu the estou word usando a palavra imposing, impor, impose, that means that God gives isso us significa the que liberty Deus nos dá either to liberdade accept ou para a or gente not. aceitar ou So, não. He imposes us his truth. Nos but, impõe a sua we are free verdade, to accept mas it or somos, reject somos it. This is what livres I mean de by aceitar impose. ou não. É isso que me refiro com Okay, but impor. that's not the definition of impose. Ok, mas essa não é a definição de impor. Yeah. Il faudrait que je change alors le mot imposer. Dans ce So, cas. présenter peut-être. Ouais, voilà. So on dirait ça. I suggest present. She say yes. Então, Okay. So I've said no eu vou force. dizer apresentar. And you, Ok, And então your eu estou problem is dizendo with que people. não há força e o seu problema é com pessoas. so, Paulette, Então, Paulette, I want someone. Does anybody, as Paulette will speak now, does anybody have a problem with God? eu quero perguntar antes da Paulette falar se alguém aqui tem um problema com 4 Deus. and 0. Porque aqui temos 4-0. Paulette? Paulette? Alors, je ne sais pas si ça va répondre à sa demande. I don't Eu know não sei if se my eu answer vou, will se a minha respond to, your resposta vai question. responder à sua pergunta. Mais dans ma première intervention, je parlais des camps meetings. But in my Mas first no meu in- primeiro intervention, comentário, when I eu falei sobre intervened for the campais. first time, I was focusing on camp meeting. Et je disais que l'unité, pour moi, connaître les gens en est
dans le contexte des camp meetings, pouvait emmener l'unité. So I was saying E eu that estava no people dizendo better in the context of a camp meeting E- might bring unity. Ninguém Et que melhor que si pessoas je- numa campal j'arrive para à- trazer união. Avoir cette unité avec les membres, And if I succeed to have this unity with E members, se eu La suceder e relation, conseguir ter essa união com membros, verticale sera meilleure. so the esse vertical relation, relacionamento so God and you will be vertical, better. então eu e Deus estaremos So melhor. the problem is you don't know people. Então o problema é que você não conhece algumas pessoas. You can get to know them at a camp meeting. Você pode conhecer melhor essas pessoas numa campal. And is that De mieux en mieux dans les camp meetings parce qu'on est face à face. Better and better in camp meeting because we Melhor are face to face. numa campal So, porque if you estamos don't know face a somebody, face. Mas se você não is conhece it uma because- pessoa, is the problem that you don't trust them o problema é que você não confia nessa pessoa because you don't know them? porque você não conhece. And the more you meet with them, the more trust you can have. E quantas mais vezes você encontra com a pessoa, mais Alors pour moi, la confiança confiance você tem. vient justement d'une relation au fur et à mesure qui se développe. So for me, Para trust, mim, a confiança come, vem de um relacionamento with, que se desenvolve. developing relation. Okay? For here? Ok, aqui. Oui, alors moi, c'est avec Dieu. With God, Com Deus. So J'ai for, une for pensée. God? Oui. Parfois, je me demande où il m'emmène. so sometimes I asking to myself Às where vezes eu God me guiding pergunto me. onde Deus está me Et, guiando. ça demande beaucoup de sacrifices parfois. And sometimes this required a lot E of às vezes sacrifices. isso requer muitos Et sacrifícios. parfois, je suis en rébellion contre lui. And E também sometimes, pode I'm levar a rebelling alguma against him. rebelião Je contra le dis Deus. honnêtement. And E eu digo speak isso honestly. honestamente. Et parfois contre toi aussi, parfois, Parmander. And sometimes Também, às vezes, against até you, contra você, Parminder. Parminder. Je le dis honnêtement. E eu And I digo speak isso honestly. honestamente. Mais quand je suis et je comprends, je parviens à comprendre le message avec la méthodologie, So when, E quando eu I finalmente consigo I entender get a to the mensagem I get com to a an understanding of the metodologia, message, because of the methodology, là je dis, ok, tu as raison, at this eu moment digo, I say, okay, ok, you're você right. tem razão. j'arrête, I tu as stop. raison. You're right. So when you have a problem with God, E quando você tem um problema com Deus, I think you mentioned two things. eu acho que você mencionou duas coisas. I'm going to use different words. Eu vou usar palavras diferentes. Is it because is it because God is too demanding, É porque Deus demanda demasiado or is it because God isn't transparent, ou porque Deus não é transparente? doesn't give you enough information? Não te dá informação suficiente. That's the two things I picked up. Essas são as duas coisas que eu peguei. Is that what you said? Foi isso que você quis dizer? Which is the worst? O que é pior? Too demanding Muito Or doesn't explain exigente ou que não explica direito? Repeat the question, please. Pode repetir sua pergunta, por So- favor? I'm going to be you. Eu vou fingir que sou você. So this is not me. Então, aqui não sou eu. I have a problem with God Eu tenho um problema com Deus because God demands too much. porque Deus demanda demasiado. That's option 1. Essa é a primeira opção. Or option 2, Ou a segunda opção. I have a problem with God Eu tenho um problema com Deus
because God doesn't explain why God wants me to do things. Porque Deus não explica o porquê que quer que eu faça certas coisas. One or two. Ou dois. Je prends la deuxième dans le cadre que nous vivons en ce moment. So I will choose a second option based Então eu upon vou what escolher a segunda based upon opção our experience baseado at na the moment. nossa experiência atual. Option one or two. Então, Two. Lack of explanation. Donc segunda pas assez opção, falta d'information. de Option informação ou Parfois, explicação. je dis que, je donne un exemple, hein, So it's sometimes, and so I will give you an example. sur Eu le vou dar um exemplo. développement de la loi du dimanche. In the development of the Sunday Law message, Com o desenvolvimento da mensagem da lei dominical, Consensus, voilà. because we are waiting for the consensus. nós estamos Parfois, esperando o o silêncio. consenso. Et durant Sometimes the silence is hard. E às vezes esse silêncio para mim é So in that difícil. example you gave, Então, dentro do exemplo que você acaba de dar, that's why I get the blame, é por isso que então eu sou o culpado. because I don't give any information. Porque eu não dou informação. Is that right? É isso? That's what I understood you said to me. É isso que eu entendo que você me disse. Je ne vis pas comme un blâme contre I don't leave it as a E eu blame. não Sure. diria que é culpa. I just want to clarify. I didn't take it badly. It's all Eu só good. quero esclarecer, eu não tomei a mal. Só está tudo bem para mim. D'accord. Ok. Okay. Anyone Mais else? je préfère parler honnêtement. C'est ce But que I je- prefer É to que eu speak prefiro frankly. falar honestamente. Anyone else? J'ai vu une main par là, non? Sur Someone la here? table de Claudine, il n'y a pas. Alguém mais que queria falar? Annick. Donc, je vais essayer de m'expliquer. Donc God ou les gens? God. Alors, God, Okay, Dieu. And I will try to explain myself. ok. Então, eu Donc, vou escolher Deus e vou tentar me Par explicar. rapport, oui, par rapport à sa famille, je parle de moi. So I'm talking about Então, myself. eu So estou regarding, falando de mim, my em family. relação à minha família. L'engagement avec Dieu, No, she can't continue. Yeah. Okay. Too painful? Ela não Sim, consegue doloroso. continuar, Yes. porque é bastante doloroso o que ela queria Corinne? dizer. Ok, Corinne. Corinne. You can come back at any time if it feels more comfortable. Depois, se você quiser continuar com o seu comentário, se for mais confortável, você nos fala. Moi, je vais relever le point concernant l'organisation. I would like to, Eu gostaria de fazer um ponto em relação à highlight the organização. point of which point? Organization. The third point, I think. Yeah. Le troisième point sur l'organisation. Terceiro Alors, ponto em pour relação à moi, organização. si il n'y aura pas d'unité, si chaque membre ne s'implique pas. So for me, Pra mim, unity will not exist A união if- não pode if existir each member is se not cada engaged. membro não estiver L'an engajado. dernier, lors de notre dernier camp meeting, Last year, O ano during passado, our, durante a last nossa camp campal, meeting, nossa última nous avons campal, constitué des groupes nós we, formamos created, grupos, some criamos group. alguns grupos et on était censé travailler ensemble. and we were e era suposto to, que work trabalhássemos together. em conjunto. Malheureusement, Unfortunately, Mas, infelizmente, certains travaillent, s'impliquent, certain persons Algumas are pessoas really involved, estavam Alors bem que envolvidas, mas ils sont là outras écouter, and Et- others are just there to listen. só estavam aí para escutar. et c'est très frustrant. And Isso it's foi really muito frustrating. frustrante. So I noticed in people's responses, Então, eu notei na resposta das pessoas, first of all, you can see that
we seem to blame people a lot. Primeiramente, parece que a gente culpa muito pessoas. And God, we seem to be okay with. E com Deus a gente parece estar bem. In all of these responses, Em todas essas respostas, I'm not sure how you viewed them when you heard, eu não sei como vocês visualizaram isso quando ouviram, but there was very little talk about equality mas ouvi poucas falas sobre igualdade or gender abuse. ou abuso de gênero. So I asked specifically about this movement. Então eu questionei especificamente em relação a esse movimento. So I just want to put the question out again, Então eu quero colocar novamente a pergunta more specifically. de forma mais específica. Let's focus on people. Vamos focar em pessoas. In this movement, E nesse movimento, if you have difficulty being in unity, se vocês têm dificuldade de estar em união, this is in the context of equality now. agora isso no contexto da igualdade, And when we talk about equality, let's talk specifically about gender, not color. e quando falamos de igualdade, vamos falar especificamente de gênero e não de cor. So, do men Então, será que homens have a problem in their relationship with women, têm um problema no seu relacionamento com as mulheres? or women with men? Ou as mulheres com os homens? You don't have to be married, Você não precisa estar casada, you can be single. você pode ser solteira. I'm not asking you to say anything about your partner, Não estou pedindo para vocês comentarem em relação aos vossos parceiros, but in your group, mas dentro do vosso and grupo, others who listen online afterwards can ask themselves in their own reference, e os que estão ouvindo their own online, context. depois podem se questionar também isso dentro do seu contexto. Is there a problem with respect to equality Será, and gender in your group? será que no vosso grupo existe um problema em relação a gênero? Do men feel issues about how they are looked upon, how they're treated? Será que os homens sentem problemas em relação à forma como são tratados ou vistos? Or if you're a woman, Ou se você é uma mulher, do you look at men and see no change, você olha para os homens e não vê nenhuma mudança that they're not really listening? e que não estão verdadeiramente escutando? Over to you. Christina, who said something here? Cristina, quem respondeu algo por aqui? Nobody? Okay. Ninguém? Ok. Oh. Okay, Christina? Ok, C'est difficile Cristina? pour moi de répondre à la question. Pra C'est mim é difficile pour moi de difícil répondre à la responder question. It's questão. quite difficult for me to answer to that question. Dans le groupe, In the group, No grupo, puisqu'on est souvent Zoom, because we are all Porque often on Zoom. nós estamos várias vezes no nous Zoom. sommes chacun chez nous, We are most of the time we are. A maioria das everybody vezes, is A on gente se house. junta donc no on Zoom a porque as pessoas estão nas suas próprias une casas. gentillesse de façade. So we are kind, but it's a facade. Então, somos Mais si gentis, je mas pode prends ser mon uma exemple chez faceta. moi, Mais si je prends mon exemple chez moi, Try that in English, sorry. so if I, pardon. So if I'm taking, Mas if I se take eu the me tomo a example mim in my como- own home, Exemplo, na minha própria je casa, dirais eu diria, en progression. Je dirais en so progression. I will say in eu progression, diria que está em Il n'est pas progresso. réfractaire. is not against Não está and Contra. neither me, e Mais on nem grandit eu, ensemble. but we grow together. mas On nós essaie crescemos petit à juntos. petit de s'adapter au nouveau caractère de Dieu. So we try Tentamos to nos adapt adaptar ourselves little by little to pouco a the pouco new ao novo caráter understanding de of God's character.
a esse novo Le conhecimento do naturel caráter peut de revenir Deus. au galop, je sais pas. So the natural can come back very quickly, E o natural às Mais vezes on- volta on le refraine. rapidamente. but we try to refrain it. To Mas a stop gente it. tenta se restringir. When you say we Quando você diz nós and you say the natural, e você diz o natural, are you talking about your natural womanhood você está falando da sua natureza feminina or your husband's natural manhood? ou a natureza masculina do seu marido? Where's the problem coming from? De onde vem o problema? Eu estou falando de mim, ele vai ter que falar As por a ele. woman, you as a woman, or just you? Então você está falando você como você diz você mulher ou você só como você mesma? Moi, So moi, As a woman, Como mulher, Moi, en tant que femme, so me Je- as a woman, eu como you have, mulher, you have a problem engaging with a man? você tem problemas de interagir com homens? non. Não. no. non, non, c'est pas ce que j'ai dit. It is not what I said. I know you didn't Não say foi o that, que eu disse. Sim, eu but sei my que você não question is disse isso. about Mas a minha equality pergunta é em in the relação à framework of igualdade gender. dentro desse modelo de gênero. Je comprends la question, mais on commet quand même des erreurs. J'ai pas compris. So she didn't understand your question. Ela não If entendeu you a understand sua my question, pergunta. you can just do it in French. Você pode repetir então em francês. Non, je parle chez moi, de moi, avec mon mari. So no, she's really talking Não, about ela the estava dando relationship o between exemplo her do and her relacionamento entre husband. ela So e o she seu don't have esposo. any problem. Notre expérience. Ela in não her tem own problemas em casa, na experience. própria Okay. experiência. Anybody who does. Alguém que tenha. Doesn't have to be at home, but even in the group. Não precisa ser em casa, pode ser no grupo. So while you're thinking, Enquanto vocês pensam, often I recommend books to people. muitas vezes eu recomendo livros às I pessoas. mean, to the movement. Eu quero dizer ao movimento. I recommended a book recently, E recentemente eu recomendei um livro and it was by an unusual author, foi de um autor que não é muito comum and it was an unusual title or subject. e foi também um assunto ou título assim em comum. A couple of people purchased the book and read it, Algumas pessoas compraram o livro e leram. and I'm going to be vague because I don't want to give any private Eu information. vou ser vago para não dar informação privada. I can, but I'm not going to give it right now. Eu posso, mas eu não vou dar agora. Probably you may not have. I don't know. Eu So não sei se vocês têm esse after livro em reading the francês. book, Mas depois de ler esse livro, one of our members, um dos nossos membros, who was a man, um homem, said they felt like a parasite. disse que se sentiu como um parasita. Everybody know what a parasite is? Vocês sabem o que é um parasita? So a parasite Um parasita is something that normally enters into your body, é algo que normalmente entra no seu corpo we'll say attacks e vamos dizer que the ataca victim a vítima and does harm to the victim. e causa dano à vítima. So did you look up parasite? Is Então, that a vou- reasonable definition? Essa é uma definição boa, você pesquisou? You give one in French then. Você pode dar uma em francês se quiser.
Seria a mesma definição no francês. So was my definition reasonable? Então, a minha definição foi razoável? So that Sim. book, after reading it, Então, depois de ler esse livro, made this man in the movement fez com que esse homem no movimento feel like they were a parasite. se sentisse como um parasita. So I thought that was interesting, Eu achei isso interessante. and so that's my little opportunity to give you some time to respond. Então, foi a minha oportunidade para dar um pouco de tempo para vocês responderem. Or are we going to say Ou vamos dizer that the great test, que o grande teste, I mean the great test, eu quero dizer o all of grande you have teste, passed? todos vocês passaram. You have any problems between the genders? Não há problemas entre os gêneros. Alors, ne pas être agressé et ne pas agresser l'autre. Alors, so do not aggress and Então- do not aggress the other. Não agrida, Once- nem seja agressivo com You outra didn't pessoa. understand. Aggressive? You mean don't be aggressive? No, you should not aggress somebody, and What's- you should not feel aggressed by somebody. Você What's não aggress? deveria agredir a pessoa, nem se Agressivo. sentir agredido pela pessoa. C'est quelquefois les... Comment dirais le mot est parti. Les préjugés, les idées préconçues, j'ai du mal avec, dans le sens... So I have some difficulty with preconceived Eu ideas. tenho algumas dificuldades com ideias Quand je preconcebidas. viens pour me garer, pour garer ma voiture, So when Por I exemplo, come to quando park eu my venho car, e estaciono meu carro et qu'il y a un homme du mouvement, and e there is está aí a um man homem do from the movimento, movement, souvent il veut m'aider à me garer. so often he want to help me muitas to park vezes my quer me car. ajudar a estacionar o meu Donc je carro. lui dis que j'ai eu mon permis et qu'on ne me l'a pas donné. So I tell him Então, eu respondo- I obtained my license driving. Indico They, que I eu didn't, obtive a minha receive it carteira, as a eu gift. não recebi como presente. Quelquefois ça crée une frustration chez la personne, chez l'homme. So sometimes Muitas this vezes attitude can, essas atitudes bring a podem frustration trazer to, frustração the aos man, homens, Parce qu'ils pensaient bien faire because he thought that porque he acham que was estão doing fazendo good, bem, et moi je me sens frustrée and parce Mas qu'il eu, veut m'aider frustrada, à me garer. I feel frustrated because he want to help me to eu park sinto my que, car. esse Comme homem si je está ne savais pas tentando le me faire. ajudar a As I estacionar. could not be able to park my own car. Como by se eu não myself. pudesse C'est estacionar o meu une carro sozinha. des nombreux exemples It is É one of the dos muitos several exemplos. examples. et quelquefois j'essaie de ne pas vexer celui qui pense bien faire, And sometimes I try to E not algumas vex vezes- the person, the man who thinks that he's doing good. Eu mais en tento lui não ser disant agressiva que com esse homem que dans pensa que está cette fazendo relation bem. d'égalité, il doit penser aussi à ma position. So and I said to myself E eu also digo a in mim this mesma position of equality, que you have nessa to think posição de also igualdade eu at também my- tenho que at my position. pensar um pouco em relação à minha posição. So, if that issue that you spoke about is connected to methodology or information, Se essa questão que você está falando está conectada à metodologia ou informação, without going into the area of forcing people, sem entrar por esse caminho de forçar pessoas, do you think it's your duty, você acha que é a sua your obrigação, obligation seu trabalho, to educate dever. that man?
educar esse homem as opposed to avoiding conflict. ao invés de tentar fugir de um conflito. L'éduquer, non, mais le sensibiliser. Educate him, no, Educar, but não, to mas bring to his talvez attention trazer a sua atenção sur mes droits, on my rights. dos meus ma direitos, liberté. da minha liberdade. You used the term bring to his attention, Você mencionou chamar a atenção and I said educate him. e eu disse educar esse homem. Are they different to you? Isso para você seria diferente? Oui, parce que pour moi, c'est un adulte. Yes, because Sim, for me, porque this man is para an mim adult. esse homem é um Je ne adulto. suis pas son parent. I'm not his Eu parent. não sou pai ou Donc, mãe. pour moi, l'éducation rentrerait dans le sens qu'il faudrait que j'enseigne quelque chose. So for me, education Então, para mim, will educação be in relation with I have to teach something, seria Alors qu'on a relacionado ao reçu eu le ter que ensinar même algo, message. but we receive the same mas nós message. recebemos a mesma Donc, mensagem. quelquefois, alors je vais dire on, mais c'est soit lui, soit moi, on peut oublier. So sometimes Então, às or vezes- him or myself, we can forget Quer Et eu, quer tomber eu, dans nos podemos travers. nos and esquecer fall into our affective, Old old way of of thinking. act. e cair nas nossas antigas formas de Okay. agir. I find it interesting that you see informing and educating so differently. Eu acho interessante como você acha que informar e educar seria tão diferente. And that you assume because everybody heard something, E você presume que porque todas as pessoas ouviram algo, they all learnt something. que aprenderam disso. Do you think you have authority to admonish a man? Você acha que tem a autoridade de admoestar um homem? In English, admonish is gentle reprimand, because I know you used the word No reprimand. inglês, admoestar seria uma repreensão gentil. So I don't mean tell them off, Então, eu não estou dizendo brigar com a pessoa. Chamar a atenção no but sentido de it brigar. is a level of reprimand. Mas, a um certo nível, é uma repreensão. Most often it's explaining to them or reminding them. Na maioria das vezes, é dizer algo ou lembrar-lhes. Si je ne le fais pas, il va continuer. If I don't do it, he Se eu will não continue. fizer, ele vai continuar. So, Je yes. dois lui dire, Então, sim. que ça me dérange. So I have to tell him Então, eu that tenho I'm que- bother with his behavior, but Eu tenho kindly. que dizer que eu estou incomodada And com esse comportamento, mas de forma His gentil. reaction that you anticipate, E a reação desse homem que você antecipou, because few men like to be told what to do by women, porque poucos homens gostam que mulheres lhes digam o que tem que ser feito ou não. you don't care? Você não se importa Alors, com pour isso. l'instant, ça se passe bien. So for the moment, everything is smoothly, is good. No momento está tudo bem, está tudo tranquilo. Oh. Yeah? We'll go to Robert, then Clara, because it's just en route. Vamos para o Robert, depois a Clara. À travers ce que j'ai entendu Based upon what I Baseado heard, no que eu au ouvi, niveau des hommes, est-ce que la galanterie est un problème aujourd'hui? so based upon what I heard, baseado Les naquilo femmes que eu s'attendent ouvi, à une... is gallantry or how do you say that? Courtesy is a problem now. Oh, I know what gallantry is. cortesia Yeah. agora seria um problema. I And you didn't know used- if it was English word. You used the word courtesy. Yeah, gallantry for me, it's gallantry. I don't know if is it a difference in English, gallantry and courtesy. Gallantry is male courtesy. Well, it's when a man wanna Yeah, hold it's- your it's- suitcase. Então It's seria, male na courtesy. verdade, um tipo de cavalheirismo.
It's a gendered type of courtesy. Uma He will take the galantaria. seat for you, open the door. This is it. É o homem It's not what they do, it's puxar who a does it. cadeira, abrir a porta. Carry on. Tem a ver com quem faz isso. Gallantry. Então, Les galantaria. femmes s'attendent à une réaction naturelle des hommes. Et les hommes s'attendent à une réaction... Oui. Les femmes s'attendent à une réaction naturelle des hommes. So women Então, are as mulheres, expected, elas esperam uma reação natural, comportamento natural dos homens. Natural from men. Sorry, can Et you les wait hommes there? s'attendent Stop, à une... wait. I didn't understand what you just said. Espere, porque eu não entendi o que você She didn't não entendi o que She você didn't quis understand what she dizer. said. Tampouco a Ximena entendeu o que ela traduziu. So women are expected a natural reaction from men. Então, as mulheres esperam uma reação Et natural les dos femmes... homens. Et les hommes s'attendent à une réaction naturelle des femmes. E os homens esperam uma reação natural das mulheres. And men are expected a natural reaction from women. Un exemple. Example. Exemplo. Pour ouvrir une bouteille d'eau, To open a bottle of water. Abrir cela uma est plus garrafa de difficile água. pour une femme. Às vezes é Donc- difícil para uma mulher. Donc, je peux essayer de faire le geste en amont. So I can try E eu to make the posso move in tentar fazer beforehand. esse gesto antes, Mais pour certaines femmes, elles peuvent considérer que cela les dérange. But for certain Mas para women, algumas they can mulheres, feel it that that disturbs them. They are not isso happy as with that. perturba. Mais pour la majorité, elles trouvent ça galant. But for the Mas majority para a of maioria women, isso this seria is uma gallantry, seria galantaria, behavior. cavalheirismo. Not yet. We can't. You have to carry on for a minute. Can't let you off that fini. easily. Então você vai ter que continuar, não posso deixar você sair dessa It's assim tão finished. fácil. No, I haven't finished yet. Ele disse que terminou. Tudo bem, mas eu ainda não acabei. So, when I want someone to open my bottle, Então, quando eu quero que alguém abra a minha garrafa, I know plenty of women who are stronger than me that would do it. eu conheço muitas mulheres que são mais fortes que eu que fariam. I say that as a joke. Eu digo isso como uma piada. For you, Mas para I'm not você, asking for a definition of gallantry. I've just given one. não estou pedindo uma definição de galantaria, porque eu acabei de dar uma. It's male courtesy or men being courteous. Seria um homem tentando ser cortês. It never has a connotation of women being courteous. Nunca tem uma conotação de uma mulher sendo And atuando com cortesia. often it's based upon physical strength, Muitas vezes isso é colocado como força física, but equally it's based upon social construction, which has nothing to do with strength. mas igualmente isso é baseado numa construção social que não tem nada a ver com força. So tell me what you think gallantry is, not a definition. Então não me dê uma definição de galantaria, mas diga o que você acha que é. Tell me why it's here, what the construction of it, what is it meant to do or show? O que isso deveria fazer ou mostrar? What's the purpose of men being courteous to women? Qual é o propósito de um homem ser cortês com uma mulher? What's the basis or foundation of it? Qual é a base ou o fundamento disso? La galanterie, pour moi, c'est montrer une égalité, mais une empathie vis-à-vis de la personne qui est à côté de soi. So for me, is to show Para mim seria equality mostrar or also igualdade empathy ou
também towards the empatia person who is next à to pessoa you. que está perto de mim. Je comprends ce qu'il veut dire. Alors, je didn't understand. I will repeat. Okay. So for you, gallantry is not gendered based. Então, para você, a galantaria It's não not está gender-based. baseada em gênero. It's not something that men do to women. Não é algo que homens fazem às mulheres. C'est ça, ce n'est pas basé sur le genre. Non, non, it's not based upon gender. Não, não é baseado em gênero. So for you, gallantry is just courtesy. Então, para você, essa galantaria é apenas algo de C'est ça, la cortesia. galanterie, c'est la courtoisie masculine, mais ça peut se faire aussi pour moi avec les hommes. 1 second. They're just checking their translation. La galanterie, pour moi, c'est de la courtoisie, mais c'est pour les hommes et les femmes. Oui, envers les deux. Okay, so gallantry Então, is galantaria courtoisie. Is what? Seria courtesy. D'accord, um tipo gallantry de is cortesia courtesy between entre men homens and e women. mulheres. One way or both ways? De uma forma ou das duas? Ça va dans les deux sens. In C'est-à-dire, both ways. si je vois Das duas. une femme comme un homme en difficulté, donc, et que c'est un geste simple, je le fais. Okay. So if I saw a Então, man se eu visse or a um homem ou woman in uma a mulher difficult position, numa posição I will difícil, do it. I will do this simple. eu iria fazer And if a woman algo saw simples you para in ajudar. need, E se uma mulher visse você em and necessidade they looked at your inability, e olhasse para a sua falta de would that be capacidade, gallantry? isso seria galantaria? In the normal way it's understood in society? Da forma que a sociedade entende? Oui, je peux considérer ça que c'est de la galanterie. Et j'aurais bien aimé trouver ça plus souvent pour moi. Yes, I will see it as a gallantry. Sim, eu and I iria would ver isso like como that this galantaria, situation, e eu ia is gostar done upon me more often. que isso acontecesse comigo mais Why do you vezes. use the word gallantry as opposed to courtesy? Então, What's por the que difference você usou for you a palavra between gallantry and galantaria courtesy? ao invés de cortesia? Qual é a diferença para você entre essas palavras? Alors, galanterie is the same in France than courtesy. Em francês, It's galantaria courtesy, e esse tipo de cortesia Galanterie seria is o mesmo. courtesy Seria ser towards a cortês. woman. Mas, Straight away, rapidly. apenas com uma mulher. If I can summarize, Se eu puder resumir, let me summarize. na verdade, eu vou resumir. I understood gallantry to be male-based courtesy to women. Quando eu entendo galantaria, para mim isso seria uma cortesia de homens para mulheres. And É if a baseado woman nisso. was helpful or courteous to a man, E se uma mulher ela ajudar um homem ou ela agir dessa it mesma wouldn't be called forma, gallantry. isso não seria chamado de galantaria. I don't think. Eu não acho. That's why I was interested to view the word gallantry. Por isso é que eu estava interessado em entender como você definiria essa palavra, galantaria. Because you see it differently, I think. Porque eu acho que você enxerga isso de forma diferente. J'ai du mal à répondre. Hein. Je préférais le mot courtoisie. I have some difficulty to answer, but I prefer Eu tenho the dificuldade word, em responder, courtesy. mas eu prefiro It's to be polite. a palavra courtesy. cortesia, Yes. porque eu La acho que courtoisie, c'est la politesse. é mais Il n'y a pas une educado. notion genrée dedans. There is not a gender issue on courtesy. E dizer cortesia, Yes. To be polite. não colocamos gênero nisso. Mais So- ce que tu as exprimé en début, c'était pas ça. So, but I said what he expressed at the beginning was not that.
Yes. E eu I think he disse que no realizes that now. início ele não expressou dessa forma, mas agora se deu So, conta. is it wrong? I haven't finished yet. Então, eu ainda não acabei. Is it Será wrong que é for a errado man to open the door for a woman? homem abrir a porta para uma mulher? Non, c'est pas. Je le fais tout le temps. I always, Não, eu faço I isso always muitas do it. I vezes. don't think it's wrong. Não Let me acho ask que é this errado. question. Deixa eu fazer a Is it pergunta. wrong for a human to open a door for a human? É errado um ser humano abrir a porta para outro ser humano? C'est une bonne chose It's a que good nous thing. puissions être dans cet état É uma d'esprit. coisa Yeah. boa. It's good thing if we are all in this Seria bom kind of, se todos estivéssemos mindset. esse So I tipo think de everybody would mentalidade. agree with that. Je pense que tout le monde Ok, sera eu acho d'accord que avec ça. todos So I go back to estaríamos my de acordo first com question. isso. Donc je Então eu retourne volto vers para a ma minha première primeira question. pergunta. People helping people is good. Pessoas Les ajudando personnes qui pessoas aident é d'autres bom. personnes, c'est une bonne chose. Men opening doors for women, Mais Homens les hommes abrindo qui ouvrent les portas para as portes aux mulheres, femmes, is that good? será que est-ce isso é que bom? c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Sim, é uma It coisa is a boa. good thing. Okay. C'est l'état d'esprit qui compte. It's a mindset that is important. Tell me what you think. Me diga o que você acha. I know Stephanie. Yeah, Stephanie. Yeah, Stephanie. Stephanie. Alors, ce que je pense de quoi Think of what? O que eu acho em relação a People quê? helping people opening doors for people is good. Les Pessoas abrindo personnes qui portas ouvrent para une as porte pessoas à está d'autres bem, personnes, c'est uma une coisa bonne boa. chose. Is it good for men to open doors for women? Mas Est-ce que é c'est bom une para os bonne homens chose que abrirem les a hommes porta ouvrent às la porte aux mulheres? femmes? moi, j'y vois pas d'inconvénient. Je me sens, enfin, personnellement, si on m'ouvre une porte, je me sens pas diminuée. Personally, if somebody opens Pessoalmente, the door se for alguém me, I abrir will a not porta feel para mim, diminished. eu não vou me sentir diminuída. Not somebody, men. Não C'est é pas quelqu'un, c'est on pessoas. parle des hommes. Nesse Si caso, c'est un homme qui especificamente m'ouvre une homem. ça ne va pas me déranger. Stéphanie, s'il te plaît, on t'entend Oui, si pas. c'est un homme qui m'ouvre une porte, ça ne va pas me déranger, ça ne va pas, pour moi, remettre en cause l'égalité. So for me, if a man Então, para mim, opens se homem abre the door for me, porta, it's not Remettre en cause l'égalité. I forgot. Ah, je cherche le mot. It's not question the equality for me. Isso não questiona para mim a igualdade. Clara had a question before or a Clara comment? tinha um comentário, uma pergunta antes? And it's been a long time. I'm sorry. Perdão, sei que demorou um pouco. Normal. C'est pas une question, mais j'ai eu plusieurs fois à vivre cette expérience un membre. Alors, I have, it's not a question, but Não é uma several times I pergunta, have this experience with a member. mas várias vezes eu tive essa experiência com membros, So, a man um from homem the desse movement. movimento, Qui me salue que me automatiquement cumprimenta, navré. Qu'en fait? Comment A vas-tu? man in the movement homem no who movimento greets me, que me who say hello to me cumprimenta by using my family name. usando o meu sobrenome. And c'est qui? E essa pessoa é você. La personne qui me regarde là. Not me. Someone else. Não sou Oh, eu, me. com certeza. Deve ser No, it outra wasn't pessoa. me. Yeah, it was someone else. No, it's Online. not you? I No. don't know. The person who It's looks another at member here. É outro membro que está aqui. Oui. Alors, je n'accepte pas. And I don't accept that. E eu não aceito isso. Navré, c'est le nom que j'ai eu. Ça me rappelle le patriarcat. Parce que je So suis mariée. my family name, O meu my family sobrenome name remind me de the família patriarchy. me Et lembra quand o la personne patriarcado. s'adresse à moi, c'est pas moi qu'elle voit. And when the E people, quando the a person pessoa speak se to me, it's not me. fala para mim, não é C'est mon mari. para mim que ela se fala, my seria husband. só para o meu Et je marido. n'existe pas quand And I une don't personne me fait exist. ça. Eu não existo. Moi, c'est comme ça que je suis invisible. Eu me torno I feel like invisível, I'm me sinto invisible. invisível. J'ai eu à vivre cela
quand j'ai fait une démarche à la mairie. So I have to face this same situation. Então eu tenho que when I enfrentar a went to mesma the, situação. Tive mayor, que enfrentar essa J'ai mesma refait ma situação quando eu carte fui para o d'identité. secundário. The town hall, pardon, I redo my ID card. Na época que eu fui Et renovar a minha heureusement, carteira de je m'étais identidade, mariée dans cette mairie. And fortunately for me, Infelizmente I had para my mim, wedding at this town hall. eu Il casei nessa fallait que cidade. je prouve que je suis Clara I have to Dardol. prove E eu that I have tinha que provar Clara Dardol. Darzon. que eu tinha o E- nome Clara Dardol. Heureusement qu'elle avait le certificat de mariage. So fortunately for me, she had Infelizmente a para wedding mim, certificate. eu tinha Que o l'État certificado de reconnaît casamento que je suis navrée Clara. que That the reconhece state, pelo realized Estado that I'm, que eu sou Navré Clara Clara, ou Clara Navré. Donc, elle, c'était une femme So it was a lady, Foi uma et elle m'a senhora que me répondu, atendeu Madame. and she e ela me respondeu, senhora, answered me, Madame. madame. Nous vivons dans un monde patriarcal. La We femme live n'a in a Nós vivemos no patriarchal mundo world. patriarcal Et vous m'avez, la femme n'a pas de place dans ce monde, elle n'est pas visible. The woman has no place A in this mulher world, não she's not tem visible. lugar, Votre não é visível. facture de EDF Votre electricity invoice Por exemplo, porte com a Monsieur ou Madame Navré Emmanuel. pagamento de água ou luz em casa, Mr. of Mrs. vem com o Navré sobrenome Où êtes-vous? Navré Where are Emmanuel. you? Então, onde está Vous você? n'existez pas. Você não existe. J'ai fait la démarche à EDF. Então, wrote to, eu escrevi para esse Ah, departamento electric supplier. de eletricidade. Ils m'ont dit, vous êtes mariés, c'est Departamento de Monsieur et energia. Madame Navré Emmanuel. They said it's Mr. and Mrs. Navré Emmanuel. E eles E je disseram lui que ai era dit- senhora e senhor I replied, Emmanuel L'article Navré. qui est sorti et qui stipule qu'on doit mettre le nom, le prénom de la femme. And I read the article, the law article E eu li that just artigo promulgated da that lei saying que foi that the promulgado name and dizendo que surname and first name of the o woman sobrenome should e o be, nome de uma indicated mulher in invoice. deveria Pour estar qu'elle soit indicado nesse recibo, visibilisée dans la société. In order that the woman can para que a be, mulher possa visible ser in the visível numa Pour faire sociedade, ces démarches, in order for her to valoir ses droits. her administrative para que ela possa ser things and to for her to valorizada get nas her coisas rights. administrativas Donc, e possa ter os c'est pour seus ça direitos. que j'ai dit à la personne, à ce membre, That's why I said to that Por isso que eu member, disse a esse membro voilà, que voilà, je lui ai dit, ça me revient au patriarcat. Et je pense que tous les deux, nous avons été enseignés là-dessus. Voilà. I told these members that this Hold. calling bring me back to patriarchy and both of Eu disse a esse membro que isso me lembrava o patriarcado e que ambos tínhamos sido ensinados em relação à I'm going to change igualdade. you from God back to human. Eu vou mudar você de Deus novamente para humanos. When you changed your family name Quando você mudou seu from sobrenome your de família husband's name, para o nome do seu marido, is that right? certo? Quand je me suis mariée, de Dardol, je suis passée à Navré. Non, tu as dit que tu as été à la mairie pour changer ta carte d'identité. Ah, oui, Donc, oui, je oui, te oui. demande, Oui, oui. quand tu as fait ce changement du nom de ton mari, When you changed your name, Quando você mudou o seu did you, nome and you changed it to your original e name, você mudou porque queria ter o seu sobrenome when original you e changed não it o do from seu your married marido, name to your
in English they call it your maiden name or your single name. Seria o seu sobrenome de solteira. Did you change it to your father's family name or your mother's family name? Você mudou para o sobrenome do seu pai ou da sua mãe? Mon père. Do meu pai. C'est toujours la même histoire qui se répète. E é a mesma história que se repete. Oui. Yes. D'Ardol. Sim. Are you legally allowed to take your mother's family name, not your father's family name? Legalmente, você poderia escolher ter o sobrenome da sua mãe em vez do seu pai? Le nom de ta mère ou le nom de ton père? Est-ce qu'on peut choisir légalement, est-ce que c'est reconnu si tu changes de ton nom marital, de choisir le nom de famille de ta mère et non pas celui de ton père? Je pense qu'on peut le faire. Hein. Oui. Je pense que oui. Eu acho que sim. C'est pour the Il faut new faire. generation. Para a nova geração, Les sim. démarches. Father or Pode escolher pai I ou mãe. name. I understand Os that dois. your mother's family name wasn't hers. Eu entendo que o sobrenome da sua mãe That nem era your dela. mother's family name wasn't hers, it was given to her. O sobrenome dela também lhe foi atribuído. And it goes on forever. E assim sucessivamente. But most people, most women who want to change from their married name to their, in English they call it their maiden name or their single name, Mas a maioria das pessoas que querem mudar do sobrenome de família enquanto solteiras para depois casadas, sobrenome do marido. if you haven't done it yet, Se vocês ainda não it fizeram might be isso, an idea to choose your mother's single name, not your father's name. talvez vocês deveriam escolher o nome de solteira das vossas mães e não dos vossos pais. Do people understand the emotional issues that women face about this issue? Vocês entendem a questão emocional que as mulheres têm que passar em relação a isso? Why they don't want a man to tell them how to park their car, Por que não querem que um homem diga como tem que estacionar o carro? why they don't want to take their husband's name. Por que não querem o sobrenome dos maridos? Because in my experience, I think men often don't understand what the big issue is. Porque na minha experiência, muitas vezes eu acho que os homens não entendem qual é o problema. Just being helpful Acham que estão apenas ajudando and it's just a name. e que é apenas um nome. It's just custom to say Mr. and Mrs. É só um costume Just a chamar custom senhor to say e Mr. senhora. and Mrs. It's not a big problem. Não é um grande problema. I wonder how people view that. Eu gostaria de saber como as pessoas pensam em Do you relação think a it isso. is a serious issue or not? Se vocês acham que isso é um problema ou não. Philip Philip, and then Rosie. depois a Rosie. Do you think it's a big issue? Você acha que é um problema sério? Des femmes qui ne veulent pas qu'un homme leur dise comment garer la voiture ou qui veulent garer la voiture, ou les femmes qui veulent changer de nom, prendre le nom de jeune fille de leur mère. Alors moi, en ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un gros problème parce que ça dépend de la manière dont la personne le fait, de la manière dont la personne le pense. So for me, it's not a real issue. Para mim It's não é um depending grande on the problema, way the depende da person forma que a think or pessoa do it, pensar ou the intention for behind. fazer. Parce qu'en A général, intenção por trás on a disso. tendance à penser pour les autres. Because normally, in Porque general, normalmente, we tend to em think geral, for the other. nós temos Et a tendência moi, a si pensar je pela outra m'adresse à une pessoa. femme pour l'aider, And me, if I come to a woman to E help eu, her, se for je até la uma vois pas en mulher tant e que quiser femme, je la vois en ajudá-la, tant que personne que j'aide.
I don't see it like a woman, but I see it like a person. Eu não that vejo I como am. uma mulher, mas eu vejo como uma pessoa Mais diante de mim. cependant, je comprends très bien la réaction de l'autre. But, however, I can, Mas mesmo assim eu understand consigo perfectly entender the perfeitamente reaction a of reação da the outra, woman. da Et si mulher. la femme me dit que effectivement me dit qu'elle n'est pas, enfin qu'elle n'accepte pas qu'on l'aide, And if the E woman se essa tell me mulher she me doesn't disser accept that we help her, que je ne le não prendrai aceita pas que eu mal et ajude, je comprendrai très bien sa position. I will not be affected by eu não that, me and I vou will sentir afetado por understand, isso, mas eu vou very compreender well muito her bem position. a posição Parce dela. que moi j'ai reçu une éducation comme ça, Because I receive this Porque kind eu of education, recebi esse et tipo de de par educação, ma personnalité, and e because of também my por causa da minha personality, ça se fait personalidade, automatiquement. this is isso something é I algo do que automatically. vem automaticamente. Rosie? So what they asked him a question. Oh, yeah. What Anik asked him what is doing automatically. C'est-à-dire si Então, je foi vois perguntado aqui que ce a soit un ele homme ou o une que femme é que en ele faz difficulté automaticamente. ou même je vois qu'elle a déjà pris du temps pour aller se garer sa voiture, Ok, ce qui se fait automatiquement, c'est que si je... Oh, what is doing automatically if I see O que eu faço automaticamente é quando eu ver uma mulher ou um homem passando alguma dificuldade, alguém, por exemplo, que está demorando je lui a propose estacionar, mes services. eu disponibilizo o meu serviço, ofereço a minha ajuda. Rosie? Rosie? Dans mon cas, No meu caso, je n'ai pas pris le nom de mon mari. So in my case, então, I no meu didn't caso, take eu my não husband's quis ter o sobrenome do meu marido. Tous mes papiers, mes pièces d'identité, il y a juste mon nom de jeune fille. In all my papers, Em toda a minha only, documentação, maid name is indicated. o meu nome do meio está indicado. Mais O meu j'ai nome- fait un sobrenome de travail família está d'éducation. J'ai informé mon mari d'abord. Je l'ai préparé à cela. But I prepare and educate my Mas antes de husband casar, eu beforehand. preparei e eduquei o meu marido. Au début, il a accepté. Il m'a dit pas de problème. At the beginning, he No accepted, início, ela he aceitou told me there is no e me disse que não havia problema, Mais mas au fur et à mesure que nous évoluions, j'ai senti qu'il était gêné et complexé, surtout lorsqu'on était en présence de d'autres personnes. So as the time goes by, Mas ao goes passar do on, tempo, I realized that he eu was really me dei uncomfortable, conta que ele se especially when sentia we incomodado, were, principalmente quando together estávamos with, com outras other pessoas. person, other people. Et j'ai senti sa frustration. E eu And, senti I essa felt frustração. his frustration. Alors, So, Então, lorsqu'il est là, je dis les deux noms. so when he's with me, então I quando ele use está the comigo, two names. eu uso Et je os sens dois une certaine sobrenomes. fierté chez lui. And I can feel a certain pride E eu in vejo que ele sente um certo him orgulho. when she uses the two names. Oui. Alors c'est vrai que j'ai accepté, j'ai compris l'égalité, mais lui n'est pas au même stade que moi. So it is true, Então, I é verdade accepted, que eu equality, aceitei but my igualdade, husband is not at the same mas stage o as meu me. marido não está ao mesmo nível que eu. Donc j'ai manifesté de l'empathie, mais tout en lui disant les choses pour que ça puisse, pour qu'il puisse intégrer cette notion d'égalité. So, but I Ao continue mesmo to tempo, eu teach him, tento ensiná-lo, explaining things explicando that, as coisas
sooner or later, que mais or cedo ou mais progressively, tarde, he ou understood equality. progressivamente, ele possa entender a Concernant igualdade. l'aide des hommes vis-à-vis des femmes, Regarding the help Em relação à ajuda de homens that com as that mulheres, men can give to women, alors j'ai beaucoup de mal avec ça, surtout lorsque c'est quelqu'un qui est dans le mouvement. I have quite a lot of problem eu tenho with bastante that problema attitude, com essa especially when atitude, it's, especialmente concerning, quando é men dentro, inside homens the dentro do movement. movimento. Parce que j'ai une expérience avec quelqu'un de VE. So I had Eu experience já with somebody tive uma experiência com uma our pessoa group. do nosso grupo Qui veut toujours me dire ce que je dois faire. Et ça, j'ai du mal avec ça. Parce que Who always want to tell me what que I sempre have me to quer do, dizer o and que eu I really have tenho a que struggle with fazer e eu realmente tenho dificuldade com isso. parce que nous avons reçu le même enseignement. because we have Porque nós received recebemos together the a mesma same, mensagem, teaching. mesmo Je ne suis ensino. pas directive vis-à-vis de lui, Quand tu dis direct, de cette personne. C'est-à-dire que je ne lui dis pas ce qu'il faut faire. So I don't act the same in the same way. Eu não like ajo him. da mesma I forma don't que tell esse him what homem. he has to do. Eu não digo o que, é que Mais ele tem que lui, c'est fazer. le contraire. Il veut toujours me dire ce que je dois faire. But him is also contrary. Mas He ele, pelo always wants contrário, to, tell me, sempre quer what me I have dizer to o que eu devo fazer. Et j'ai l'impression vraiment que c'est sous un angle de sexisme. And I really felt that para mim, eu it's, sinto que isso in a way of sexism. é uma forma de sexismo. Donc c'est vraiment compliqué de vivre l'égalité, même quand on reçoit tous les deux le même enseignement. So it's quite Então, difficult é to live difícil viver inequality, em igualdade, even though the two of us ainda que receive, ambos the tenhamos same, recebido o mesmo ensinamento. How long have you been married? Há quanto tempo você está casada? En 2017, ça fait quoi? 7 ans? 2017 é cerca de 7 anos. 8 anos, How em long, breve. how long will you give your husband? Quanto tempo você vai How dar long ao will seu you give your marido husband time de tempo where you will stop using his name when you speak to people? para você Alors, parar de combien usar o de sobrenome temps tu dele donneras quando você à ton fala com mari, pessoas? pour cesser d'utiliser son nom quand vous serez avec les gens, quand vous parlerez aux gens? Je ne sais pas. I don't Eu know. não sei. And why do you do that? E por que você faz To isso? stop Parce que je ressens sa douleur, sa souffrance. Because I felt his Porque eu suffering, sentia I felt a dor his dele. pain. So his suffering and his pain, Então, o sofrimento e a dor dele is that because of public shame? é por causa de vergonha pública? Je pense qu'en partie, il y a cela aussi. A part of it, yes. Em I parte, eu acho que sim. And part of it is that he sees that you view him in some bad way if you don't use his name. E a outra parte seria ele achando que você o vê de forma ruim se você não usa o sobrenome dele. Oui, je pense. Yes, I think so. Sim, eu acho que sim. And you care what he thinks. Você se importa com o que ele pensa? Yes, Sim. because I love him. Oui, Porque parce eu que o je amo. l'aime. And you think he's wrong? E você acha que ele está errado? Yes. Oui. Sim. If you were to have children, Se você tivesse filhos ou what filhas, family name would they have? que sobrenome iriam receber? Mine first and then his. Primeiro o meu e depois o dele. My name first and his name in second. So you'd give them both, Então você daria os dois sobrenomes. Oui. and you'd Sim. give them in a specific order. E Et numa dans ordem un ordre específica. particulier. And if your husband said no, E se o seu marido dissesse que não, because of all the things we've just said, por causa de todas as coisas que acabamos de comentar,
Is that a line that you will not step over? Essa é uma linha que você não vai querer ultrapassar? Não vai querer pisar? Or would you worry about his pain on that issue? Você vai se preocupar com a dor dele em relação a isso? I will understand j'aurais compris sa position. Eu iria entender a posição dele, mais pour moi, il aurait fallu aller plus loin pour défendre ma position. But for me, I will have, he will have to go further to defend. para mim, I will have to go eu further teria to que ir defend além my para position. defender a minha posição. So is that a position that you will not compromise on? Então, isso é algo que você não quer fazer nenhuma concessão? Non. Non. Whether he No. likes it or not? Quer ele goste ou não? Oui, c'est ça. Sim, isso mesmo. Exactly. And you gave your children his family name. E você deu aos seus filhas, o sobrenome Is that dele? some principle? Isso é algum princípio? Or you just keeping him happy? Ou é para mantê-lo feliz? Yes. Je pense qu'il faut les deux noms, non seulement parce que c'est un principe, mais pour moi c'est comme un consensus. For me, I think the two names Para mim, os dois nomes, we have to give the two names temos que because dar os dois it's nomes, a principle, porque é um but also it's princípio, a consensus. mas também é um consenso. So your daughter, Donc Então, ta a sua fille, who filha, has both your family que names, tem peut ambos avoir os les seus deux noms de sobrenomes, famille. she marries. ela Elle est casa. mariée. What did they call their children? Alors O comment que elle vão va appeler chamar ses então enfants? depois They aos have seus 3 family filhos? names. Ils Vão auront ter 3 três noms de nomes de famille. família, Her 2 and the husband's 1. os dois Les dela e deux noms ainda plus mais celui de o son do mari. marido. C'est à eux de voir, ça ne me concerne plus. I'm not concerned Eu não estou about preocupada that. com It's isso. her who have to, Isso é ela do depois her que own vai ter choice. que decidir. But you can see the problem Mas Mais você tu peux voir consegue le enxergar o problème. when problema. we have these multiple surnames. Quand Quando nous nós avons temos vários ces noms de sobrenomes. famille multiples. Oui, mais en Espagne, dans les pays, dans d'autres pays hispanophones ou d'autres cultures, c'est déjà le principe depuis X temps. In Spain, for example, por exemplo, or na Spanish Espanha, country, it's ou already países based. espanhóis, This principle is already enacted. esse princípio, por exemplo, We've já run não out of time. existe. Nós estamos sem tempo. Does anybody have any comment or something they want to say? Share? Alguém tem alguma pergunta, algo que queira compartilhar? Oh, we'll go here if it's because you're there. We'll do that one first and then. Primeiro aqui. Alors, par rapport à l'aide portée aux femmes, Regarding the help we give to women, Em relação à ajuda que nós damos às mulheres, j'ai envie de dire que c'est gentil, I want to say eu it quero is kind. dizer que é gentil. mais a-t-on demandé si la dame en avait besoin, si la femme en avait besoin? But did we ask to ourselves Mas if será the que a gente já woman se questionou needs the help? se a mulher Et precisa dessa sur ajuda? quoi a-t-on basé la pensée qu'elle est en difficulté et qu'elle en a besoin? And upon what we base E em que this a thought gente that the woman is baseia in esse difficulty pensamento que a and mulher needs some está em help? dificuldade e precisa J'ai de ajuda? entendu, je propose, And I heard, I propose, et ça je suis Eu d'accord ouvi. avec cette conception, and I totally agree with this thinking. E eu mais concordo quand com esse on pensamento. agit directement en pensant qu'elle est en difficulté, But when we act Mas quando a directly gente thinking that age she's in a diretamente difficulty pensando que ela está position, numa alors qu'elle posição peut ne pas difícil, l'être, and maybe she's not, talvez ela nem sequer esteja, ça peut être dérangeant. it could be disturbing. pode ser perturbador. Final thought. O What you último say, pensamento, wonderful? It was wonderful. Final thought. Alors,
Je n'étais pas là mercredi lors de la première présentation. I wasn't there Wednesday estava during na your quarta-feira first durante a sua primeira presentation. apresentação. Donc, je ne vais pas répondre basé sur ça. So I will Não not vou- answer não vou based upon responder what you baseado have no que written. você já Mais ce que je vais escreveu. partager, But what I want to share, Mas o que eu ce quero n'est pas compartilhar dans mes relations avec les membres du mouvement, it is not in não é em relation, relação my a relation mim enfin, e du ao the du members. ministère, de notre ministère, Oh yeah, with the members of my com group. membros do meu mais grupo. que je rencontre, par exemple, à mon travail. But I Mas, face por in my exemplo, work. que eu Voilà. encaro no meu trabalho. À mon travail, j'insiste In my work, I insist No meu trabalho, eu qu'on m'appelle insisto par mon prénom. that que we call me by my chamem pelo meu not surname, first name. primeiro nome. Parce qu'ils ont le réflexe de toujours dire madame. Because they always said Mrs. Porque sempre eles Madame. me chamam de Et que moi, ça me senhora, met mal à l'aise. And I feel really e eu uncomfortable me sinto desconfortável. D'autant plus que, because Porque, bien que j'ai un sexe féminin, even though I've got ainda que eu tenha um sexo feminino, feminine female sex, je ne m'identifie pas à ce genre-là. I don't identify eu myself não to me this gender. identifico como uma Donc, pessoa so, de um Je les gênero. reprends, I take them, I correct them, mais Então, je eu corrijo as perçois pessoas. chez certains but I can feel Mas eu sinto on with somebody, with com algumas someone, pessoas l'insistance que de naquele de momento me rappeler mon genre, uh, madame. so I can feel that some people insist to call E elas me insistem Madame, em me chamar Mrs. de based upon senhora, my gender. baseado no meu gênero. Do you feel any pressure in the movement? Você sente essa pressão no movimento? Non, au Non. contraire, Não, c'est... pelo contrário. Je peux dire que ce message-là m'a libérée dans le sens où ça m'a permis de m'identifier. On verdade, the essa contrary, mensagem me I can libertou dessa say questão that de the identidade. message really make me free because it's helped me to identify myself. So, in the past, when we would call you sister Então, no passado, quando a gente te chamava de irmã and you'd call me brother, e você me chamava de irmão, would you find that quite traumatic and difficult? isso para você era traumático e difícil? Non, mais ça c'est pas sur le terme frère-sœur. No, Ça it's se not pose- on the calling brother or sister. Não, não é Ça questão s'est de chamar posé sur irmão ou un irmã. autre Registre. aspect, Mhm. registre. So this is it was based upon another area. É baseado numa outra L'obligation área. vestimentaire. The obligation, the dress code, on dress A code. questão de vestimenta. So tu veux dire qu'on devait porter des jupes? So Oui, when comme we je we suis- have to dress to have a skirt Sure. and or dress. I Por just, exemplo, quando but the tínhamos que naming, usar saias. you find it offensive to be called Mrs., Sim, mas você se incomoda de te chamarem de senhora but you tal, didn't seem to have a problem being called sister. mas você não parecia ter problemas quando te chamavam de With the irmã. both very gendered issues. E isso, ambos têm a questão de gênero atada. Mais j'avais pas encore, comment je veux dire ça? Entendu le message? Ça c'est vraiment, Révélé. voilà, dans la prise de conscience de l'identité. So this really reveal in when I when I was when I had it's really revealed when I was aware of my identity. Isso, para mim, se revelou Yes, mais quando so eu me you tornei would mais not like consciente to da minha identidade. Be called sister then. Então, você não gostava de ser chamada de irmã. So when we stop doing that, Então, quando nós paramos de fazer isso, that must bring you liberty and
peace. Você se sentiu livre e com mais paz. Because I think even now there are some people who don't understand why we made that change. Porque eu acho que até agora muitas pessoas não entendem por que a gente fez essa mudança. Because they see it as like an endearing term. Endearing? A word of bringing people together, or Porque as pessoas veem A essa kind palavra word, como uma nice word. palavra gentil, algo Endear. que une as pessoas. people see it as an endearing term. Como um termo que as une. Can you translate? E-N-D-E-A-R. Endear, I think. I can't check. I don't have internet. They said... Ouais, restrictif. Je pense que c'est un terme restrictif. But people like... Restraining, they No, it's a said. positive one. Ah, eh ben non, they don't... Okay. Okay. Any other thoughts? Ok, outro pensamento? Let's close with prayer. Então vamos encerrar com uma oração. Holy God, we thank you. Deus Santo, nós te agradecemos. We know that it's our desire Sabemos que é o nosso desejo and yours e o teu that we are in unity que estejamos em união amongst ourselves entre nós and with you. e contigo. So often, Muitas vezes, sometimes in small ways, às vezes de formas menores, in difficult situations, in big ways, em situações difíceis, ou às vezes de forma maior, we experience disunity. a gente experimenta a desunião. You don't like it, Tu não gostas disso, none of us like it. nenhum de nós gosta. Help each of us, Ajuda cada after this pessoa, class, depois dessa aula, to consider how we treat one another, a considerar como a gente se trata, not just the words that we say, não só as palavras que dizemos, but how we actually view one another. mas como a gente vê um ao outro. And may we view people, E que a gente possa enxergar as pessoas, the members that are all around us, membros que estão ao nosso redor, as our equals. como iguais. And may we put into practice the golden rule. E que a gente coloque em prática a regra de ouro. Help us to be serious about this, Nos ajuda a ter seriedade em that relação we a might isso. have a revival amongst us. Para que a gente possa ter um reavivamento In entre Jesus' nós. name. Em nome de Jesus. Amém.